Olá pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao nosso TD de Lei de Coulomb, o nosso segundo TD sobre esse assunto. Estamos na questão número 9, né? A última questão que eu resolvi foi a questão número 8, e chamei ela de 9, mas é a número 8 lá. Essa sim é a número 9. E diz o seguinte: duas esferas metálicas idênticas, separadas por uma distância d, estão eletrizadas com cargas de Q e menos Q. Essas esferas são colocadas em contatos e em seguida são separadas por uma distância 2d. A força de interação eletrostática entre as esferas antes do contato tem módulo F1 e após o contato tem módulo F2. Determine a relação F1 dividido por F2. Então essa é a relação que vamos buscar aqui, F1 dividido por F2. Tudo bem? Bom, montando o esqueminha dessa questão, entendendo o que o enunciado está nos dizendo, é o seguinte: inicialmente há duas esferas metálicas e estão separadas a uma distância d. A esfera 1 tem carga, são idênticas, a esfera 1 tem carga Q, a esfera 2 aqui tem menos Q de carga. Bom, depois dessa situação inicial, elas entram em contato e são afastadas novamente a uma distância não mais d, mas agora 2d. Bom, nessa primeira situação, é lógico, se as duas possuem cargas, há uma força de interação entre as duas, de natureza eletrostática, devido ao valor de carga das duas. E nessa situação aqui, embora tenham contato, elas ainda vão ter cargas elétricas e haverá uma força de interação eletrostática aqui também. Ele quer que a gente compare a força F1 e a força F2 na situação 2 aqui. Tudo bem? Bom, na primeira situação, a força de interação, que eu vou chamar aqui, ó, força na primeira situação, a força F1 aí, na primeira situação, é dado pela constante, o produto das cargas, nesse caso Q vezes 5Q, lembrando que a gente vai calcular aqui o módulo, não precisamos considerar esse valor negativo. Esse valor negativo informa que aqui há uma atração entre as duas cargas, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então a força F1, ela tem esse formato aqui, ó. Força F1 da primeira interação vai ser 5, trazendo esse 5 para cá, K vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Se eu passar esse 5 dividindo para cá, eu tenho que F1 da primeira situação vai ser dividido por 5 igual a K, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Temos essa relação aqui da primeira situação. Acontece que entre a primeira e a segunda situação é estabelecido um contato entre as cargas. E esse contato vai redefinir essas cargas aqui, ó, redistribuir. Sabemos que no contato a carga final, a carga final dessas cargas envolvidas será dado pela soma, a média aritmética entre as cargas aqui, ó, nessa primeira situação. Então, inicialmente a gente tinha a primeira carga aqui, mais a segunda carga, e nesse caso aqui a gente tem que considerar o sinal, já que a gente está tirando uma média, e dividido por 2, porque são dois elementos aqui, né? E, portanto, a carga final das duas cargas após o contato será dado por Q, esse aqui vai ficar positivo, perdão, negativo, 5Q dividido por 2. Nesse caso, menos 4Q dividido por 2. A carga final, portanto, das duas, será de menos 2Q para cada. Menos 2Q. Então, nessa situação aqui, após o contato, em que elas se separaram por uma distância de 2D, cada uma tem uma carga menos, voltando aqui, ó, menos 2Q, menos 2Q.
Então, inicialmente, tínhamos essas cargas, uma distância D, e essa força aqui de interação entre elas na situação 1. Na situação 2, temos agora essas duas cargas divididas, né? Redistribuídas, e essa nova distância 2D. Bom, a interação entre essas cargas a gente pode calcular na segunda situação e depois comparar com essa primeira aqui. A segunda situação diz que a força F2, nessa segunda situação, vai ser dado pela constante, o produto das cargas, nesse caso aqui a gente vai considerar só os módulos e não os sinais, vai ser 2Q vezes 2Q, dividido pela distância, que agora a distância é de 2D. 2D ao quadrado. Então, a força F2 vai ser 2 vezes 2 vai ser 4, trazendo 4 para cá, o Q ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado vai ser o próprio 4, e D ao quadrado vai ser D ao quadrado. Note que 4 embaixo e 4 em cima vão ser cancelados, vai dar um valor de 1. Então, a F2 é dado por isso aqui, ó. F2, a força na segunda situação, vai ser a constante Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. Bom, essa relação aqui, K vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado, a gente já tem ela no comecinho, lembra? Ela é justamente a F1 dividido por 5, ó. K, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado é F1 dividido por 5. Então, nessa equação aqui, onde tem esse elemento aqui, K, Q ao quadrado dividido por D ao quadrado, eu vou colocar F1 dividido por 5. E assim a gente tem uma relação entre as duas. Temos, portanto, que F2 é igual a F1 dividido por 5. Bom, ele quer a razão F1 dividido por F2. Então, a gente só fazendo um pequeno ajuste, F1 dividido por F2, trazendo o F2 para cá e o 5 para o outro lado, tem um valor de 5. Essa é a razão entre a primeira força e a segunda força na segunda situação. E assim encerramos a nossa questão número 9, né, de fato. Onde ele dá uma situação inicial, passa para uma situação final e pede para a gente comparar a força eletrostática dessa situação inicial com essa situação final aqui, tudo bem? E assim a gente conseguiu realizar nossa 9ª questão. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Valeu, pessoal!